para nós tem sido uma experiência espiritual muito intensa e muito profunda, que acaba se retratando nas conversas com nosso irmão Alexandre, sobre uma figura que nos toca profundamente e que desde o momento em que pisamos os pés em Portugal, temos sentido, ainda que ela esteja de longe, as vibrações de ternura, de amor e de sabedoria que se desprendem do coração da Santa Isabel, Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal, a nossa querida veneranda. Conversar sobre ela, sobre o seu exemplo de verdadeiro cristianismo, não somente pensado, mas essencialmente vivido e testemunhado nos menores gestos da vida, no cotidiano, tem sido para nós motivo de muitas luzes e de muito aprendizado. Veneranda é ministra de nosso lar, e nosso lar é o nome da casa que muito gentilmente tem nos acolhido e que foi portadora desse convite que para nós é um prêmio, que é vir à cidade de Aveiro e poder compartilhar das luzes do Consolador prometido. Nós que temos tido a bênção de nos aproximarmos das fontes espirituais do Espiritismo, podemos perceber, podemos sentir com o coração, porque, como dirá Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O Espiritismo, na essência, reclama um coração sensível, terno, afetuoso e caridoso para ser verdadeiramente compreendido. É pelo coração, pelo sentimento, que nós tocamos naqueles elementos essenciais da doutrina espírita. E destes elementos essenciais, há um que se destaca. O elemento que mais se destaca do núcleo do Espiritismo é o cristianismo redivivo. Na década de 50, uma delegação portuguesa se encaminhou à cidade de Pedro Leopoldo. Tratava-se do então presidente da Federação Espírita Portuguesa, que se fazia acompanhar da sua segunda esposa, já que a primeira havia falecido, ele se tornara viúvo, e mais uma comitiva de amigos. E lá, chegando à cidade de Pedro Leopoldo, se encontraram com o indescritível médium Francisco Cândido Xavier. E o que mais impressionou nesse encontro foi que durante 40 minutos ininterruptos, Francisco Cândido Xavier começou a descrever os espíritos portugueses que lá se encontravam. Todos conduzidos pela primeira esposa do presidente da Federação Espírita Portuguesa. E era tão grande a riqueza de detalhes da descrição, que ouvir esse áudio, que foi publicado pelo Oceano Vieira de Mello, através da editora Versátil, nós vamos nos emocionando com o que ele vai descrevendo. Chega em determinado momento, ele começa a descrever a figura de um homem português, calvo, de estatura baixa, e ao descrever esse homem, o presidente da federação, no primeiro momento, não é capaz de reconhecê-lo. Então Francisco Cândido Xavier se vira para o presidente da Federação Espírita Portuguesa e diz assim: esse espírito pede para te dizer que você cortou a artéria do coração dele. Então o presidente da federação, num sobressalto, diz: meu Deus, é meu amigo, e declina o nome. E diz assim: ninguém sabia disso. Esse meu amigo tinha muito medo de morrer e acordar no caixão.
Então pediu que quando morresse, que eu cortasse a aorta, a artéria principal do coração, para que ele não tivesse a menor chance de despertar no túmulo. Que medo, né? E aquele fato pitoresco é narrado então pelo Espírito, e ele começa a descrever outras entidades que vão chegando, até que então a primeira esposa do presidente da federação se manifesta e lhe faz um pedido. Diz assim para ele: meu amado querido, eu sou portadora de um pedido da espiritualidade superior para Portugal, que jamais pedem as entidades do mundo superior, que jamais o Espiritismo em Portugal se esqueça do cristianismo redivivo, das nossas raízes profundamente cristãs, genuinamente cristãs. Então aquela comitiva muito emocionada com o pedido, porque havia entendido que a espiritualidade superior não pedia a eles que abandonassem as cogitações filosóficas, não pedia àquele grupo que se apartasse das questões científicas, pedia apenas que, a par das cogitações filosóficas e científicas, o cristianismo redivivo não fosse esquecido em Portugal. Porque a implantação do cristianismo em Portugal custou a encarnação de dezenas de espíritos missionários, incluindo a Rainha Santa. Os trabalhos que aqui se efetivaram e que culminaram no surgimento da nação brasileira têm suas raízes profundas no mundo espiritual e nos enche a todos, portugueses e brasileiros, num profundo sentimento de gratidão a Jesus pela condução sublime, firme e serena que nem sempre o encarnado é capaz de compreender enquanto está na carne. Mas o que vem a ser o cristianismo redivivo? Se nós abordássemos qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e lhe perguntássemos o que é cristianismo, as respostas seriam muito variadas, mas sem dúvida, todas convergeriam para alguns elementos fundamentais. Por exemplo, cristianismo é o sacerdócio cuja sede está em Roma. Cristianismo é um conjunto de templos e igrejas artisticamente projetadas e construídas que embelezam o mundo nas mais diversas partes. Cristianismo é um conjunto de dogmas e rituais seguidos por milhões e milhões de criaturas espalhadas pelo mundo. E todas as respostas, com raríssimas exceções, fariam referência a elementos exteriores, tangíveis. Templos de pedra, burlas papais, dogmas escritos, rituais praticados semanalmente. Um conjunto de elementos palpáveis. Mas e o essencial? E o essencial que é invisível aos olhos? E o essencial da mensagem do Cristo, que somente pode ser percebido pelo coração humano?
E o essencial? Onde está? A raiz profunda do cristianismo, que conecta os corações ao próprio Cristo e aos seus continuadores. Onde está? Onde está? Não é por outra razão que o próprio Paulo de Tarso, no primeiro século do cristianismo, em percebendo que já naquela época havia uma espécie de desvio da mensagem original e pura do Cristo, irá escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Escreve isso na cidade de Corinto, reedificada por Júlio César. Cidade que guardava o suntuoso templo de Afrodite. Uma cidade cosmopolita que era conhecida pelas características muito abertas do seu povo, que resvalavam em uma libertinagem, tornando Corinto conhecida em todas as colônias romanas. Aquela cidade repleta de templos, de estátuas, de mármores, irá ouvir a voz poderosa do apóstolo Paulo dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa então a essência do cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo vem relembrar as consciências encarnadas no orbe de que muito acima das igrejas está o nosso espírito. Nosso coração é o templo mais precioso onde Deus se manifesta. Por isso, nós poderemos ler na poesia transcendente de Alta de Souza, no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o poema Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. A capela mais alta de todas, a mais bela de todas as igrejas, o altar mais santo da terra, nosso coração.
onde Deus se comunica conosco, onde nós podemos ouvir as frases inarticuladas do próprio Deus através de sentimentos. Sentimentos. Porque a alma humana é dotada de poderes extraordinários, mas não mágicos. Extraordinários. Nós sentimos. Uma mãe sente quando algo está a ocorrer com o filho. Nós sentimos quando algo de muito significativo vai ocorrer em nossa vida. Nós sentimos. Basta adentrarmos um ambiente para que a nossa percepção nos diga com clareza genuína o que está a ocorrer. Acontece que o encarnado tem recebido ao longo dos milênios um conjunto de ensinamentos e de cultura intelectual. Escolas se multiplicaram pelo mundo inteiro, dotando os encarnados de habilidades para viver como encarnado. Então nós aprendemos agronomia, aprendemos a manejar a terra, aprendemos a utilizar as forças da natureza, a energia elétrica, a energia eletromagnética. Surgiram as engenharias e o progresso se estendeu pelo mundo. As ciências dos recursos econômicos, as ciências políticas, as ciências sociais, que nos deram o direito, a sociologia. O encarnado, então, a cada século, aprimora as suas habilidades para viver de modo ordenado e racional no mundo material. Mas pouquíssimas são as escolas da alma. Pouquíssimas são as escolas que nos ensinam e que nos preparam para morrer. E o maior terror da sociedade contemporânea é a morte. Absolutamente despreparados para a morte, adentramos o mundo espiritual como crianças atormentadas que não sabem onde é o próprio lar. É por esta razão que no livro Nosso Lar, nós ouviremos da veneranda, a ministra de Nosso Lar, que é a Rainha Santa de Portugal. Ouviremos da boca dela que todos os dias chegam em centenas espíritos atormentados naquela colônia espiritual, todos portadores de uma educação religiosa deficiente, porque aprenderam rituais, aprenderam práticas religiosas, frequentaram templos, mas abandonaram a capela interior. Perderam o contato com aquele ambiente íntimo, especial e prioritário, onde Deus orienta a nossa encarnação, em particular, de modo intransferível, personalíssimo, aquele local em que Deus se comunica conosco a respeito daquilo que nos diz respeito exclusivamente. E por falta dessa educação religiosa efetiva, eficaz, chegam aos milhares, no mundo espiritual, criaturas atormentadas, que viveram acreditando que a vida física era a finalidade das suas existências,
que colocaram como prioridade questões que são secundárias e não cultivaram os supremos interesses do Espírito. É então que, compadecido da nossa desorientação enquanto encarnados, de um ponto de vista coletivo, na humanidade como um todo, o Cristo nos envia o Consolador prometido, para resgatar a essência dos seus ensinos, a essência dos seus ensinos. E instaura-se na terra um efetivo processo de educação do ser espiritual, um educandário das almas, um educandário dos espíritos imortais. Eu estive em Évora e recebi uma lição de doutrina espírita dos ossos de Évora, da Capela dos Ossos. E os ossos me disseram: eis aqui os ossos à espera dos vossos. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que aqueles ossos estão lá com tudo pronto para nos receber. Nos esquecemos então do essencial. Então surge o Consolador prometido com a missão de educar almas para o fato mais importante que vai acontecer na sua vida, a sua morte. Porque a sua morte o trará de volta às origens, ao verdadeiro mundo, ao nosso lar, nosso verdadeiro lar, porque aqui somos peregrinos, não em direção a Compostela, em direção ao mundo espiritual, peregrinando na carne em busca de experiência, adestramento, sabedoria, sensibilidade e sentimento. Porque se no mundo espiritual são dadas as lições, os testes, os exames são aqui. Aqui se processam os exames. Aqui nós demonstramos o que de fato foi aprendido, o que de fato é nosso e o que é do professor. Eu sempre me lembrava na escola, ao lado do professor eu sabia 3 vezes mais. É engraçado isso. Mas bastava o professor se afastar. Parece que ele levava 2/3 do meu conhecimento. Ficava só 1/3. Quando nós estamos sozinhos, é onde temos que demonstrar o que realmente nós assimilamos. Então, quando dizemos cristianismo redivivo, quando os Espíritos dizem revivescência do cristianismo, estão a nos pedir que não nos esqueçamos dos verdadeiros processos educativos das nossas almas. Que as realidades espirituais e imorredoras recebam um ponto de destaque. Que os interesses espirituais sejam prioritários em nossas vidas. Por quê? Porque nós somos
o verdadeiro templo. Precisamos de igrejas, de grupos, de lugares para nos reunirmos, para trocarmos experiências. Mas nós somos o templo. Nós somos a mais alta de todas as capelas. Deus se manifesta em nossas consciências, em todas elas. Então, se é verdade isso, por que encontramos os seres humanos nas situações mais degradantes? Por que assistimos assustados aos telejornais, noticiando atentados todo mês? Por que constatamos que a maldade parece se multiplicar no mundo de hoje? E os processos de violência têm crescido de maneira extraordinária. Por quê? Se nós somos, nas palavras do apóstolo Paulo, o templo de Deus, e se o Espírito de Deus habita dentro de nós, então, em uma página extraordinária, magnífica, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel. Emmanuel aqui em Portugal. Dita a Chico Xavier, a página intitulada Educa. Educa. Comentando exatamente o capítulo 3, versículo 16 da primeira carta aos Coríntios. E diz assim o benfeitor: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Você seria capaz de identificar uma videira preciosa de Portugal olhando para a semente? Pois na semente minúscula está o tronco generoso. Há uma semente divina em cada consciência criada por Deus. Esta é a mensagem. Uma semente. No coração da terra há melodias da fonte. Examina todas as montanhas, todas as reentrâncias de rochas, um filete de água surge. Das entranhas da terra brotam fontes. E mesmo os rios majestosos de Portugal nascem de minúsculas fontes. Você poderia, olhando para a fonte, dizer que daquela fonte surgiria o Tejo, o Douro e outros rios da região? Olhando para a fonte, ninguém é capaz de prever o rio. Ninguém. Mas ele surge da fonte. E há uma fonte de espiritualidade e sentimento nobre no coração de cada espírito criado por Deus. Há. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Certa vez perguntaram a Rodin, o extraordinário escultor, como ele fazia para extrair de um bloco maciço de pedra uma obra genial como, por exemplo, o Pensador. E sabe qual foi a resposta de Rodin?
Ele disse assim: a obra já está lá, eu só tiro os excessos. É extraordinário. A escultura já está lá, eu só tiro os excessos. O que Emmanuel está tentando nos dizer é que há uma escultura extraordinária em nosso coração, mas há alguns excessos que precisam ser extraídos, que somente a luta, o sofrimento poderá tirar, a fim de que apareça a obra-prima que dorme em nossa intimidade. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Que bastam as sementes? Que adianta 1 tonelada de sementes? É preciso cuidado, carinho e a dedicação do vinicultor para que as sementes se transformem em mudas, para que as mudas se transformem em videiras e para que ao longo do tempo, 100, 200, 300 anos, tenhamos castas premiadas. Sem essa atividade do pomicultor, o mundo seria um mundo de sementes. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A terra é cortada por rios, mas para que a água chegue em nossa casa, há de haver o esforço dos canais condutores. Há uma lição preciosa aqui. A joia de escultura pede milagres do buril. É preciso um buril que corte na rocha para que surja a estatueta. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Nós tivemos o projeto Genoma, que catalogou os genes do nosso corpo físico, mas ainda não tivemos um projeto Genoma espiritual. Porque nós trazemos os genes do próprio Deus em nós. Nós somos criaturas divinas. Divinas. Temos todos esses potenciais adormecidos em nós. É que alguns já o manifestaram. Então eu poderia citar, como conversávamos hoje, Santo Antônio, que é de Lisboa. Foi para Pádua, mas é de Lisboa. Que estava a pregar em um lugar e aparecia em outro. Você acha que isso é um dom extraordinário de alguém? Não, é seu também. É seu. Esse potencial dorme dentro de você. É que você desconhece os seus dons. É que os seus dons estão dormindo dentro de você. Mas a verdade é que o Espírito traz os genes da divindade. Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Nós estamos em Deus, porque a criação está mergulhada no fluido cósmico. Não existe fora de Deus, tudo está dentro. Nós estamos em Deus, mas Ele também está dentro de nós. Está dentro de nós.
Às vezes as pessoas olham para minha filha, para o meu filho, e dizem assim: nossa, é a cara do pai. É a cara do pai. É porque parte de mim está lá. Parte de mim está lá. Parte de Deus está em você. Você é filho, filha. Você é obra divina. Os atributos da divindade são também seus atributos. Só que o que Deus tem em absoluto, nós temos no relativo. Então prossegue Emmanuel. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, há uma luz divina dentro de nós. Ora, é claro, alguém aqui já viu o trabalho de extrair pedras preciosas da terra? Para cada tonelada de cascalho, você retira 1 grama de diamante. Também o espírito humano. A luz divina em nós é esse diamante que está no meio de toneladas de treva humana. Egoísmo, orgulho, vaidade, materialidade constituem toneladas de cascalho e pedra que escondem nossa luz divina. É necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Processos educativos da vida. Por que você está aqui? Por que você está encarnado? Por que você está encarnado aqui? Por que você está onde está? Porque todos nós estamos debaixo de processos educativos. A encarnação é um processo educativo das almas. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Quem não se lembra, ainda como Alexandre nos contava, do episódio de Isabel de Hungria, que guardava, rainha, guardava os pães para dar aos pobres. Então, quando se preparava, escondendo aqueles pães para entregar aos pobres, é surpreendida pelo rei, seu marido. Ele fala: onde vais? Ah, vou levar flores. É flores no inverno? Então, quando ela solta o vestido, ao invés de pães, caem flores. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Heroísmo santificante. Só um coração que passou por longos processos educativos. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Não há mágica. Não há privilégios. Não há eleitos gratuitos da divindade. Escolhidos. Há esforçados. Há enviados, mas que construíram seu potencial através de lutas, sacrifícios, disciplina e disciplina.
Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Só a grandeza espiritual. Olha isso, palavra equilibrada, verbo sublime e voz consoladora. Eu me lembro de uma visita feita por Chico Xavier a uma pequena cidade. Então, quando Chico chega na cidade, todas as autoridades da cidade se reúnem em torno dele. O juiz de direito, o delegado, o prefeito e tantos outros. E eles perguntam para ele, imagine o Chico aqui em Aveiro. E nós, Chico, onde você quer que eu te leve? Nos canais? Em algum museu? Onde você quer? Diga. E o Chico falou, eu quero ir na cadeia pública. E alguém pensa assim, meu Deus, tanto lugar para visitar. E ele quer ir à cadeia. Mas como era um pedido, levam ele ao local em que estavam recolhidos os criminosos, os presos da cidade. Abrem aquelas portas grossas, eles entram, fecham tudo, e quando ele está lá no meio, junto da cela dos presos, ele vira para o delegado e pergunta assim, meu filho, nós somos quantos aqui? E o delegado se emociona. Porque ele não perguntou, são quantos presos? Ele perguntou, nós somos quantos? Porque encarnar é também um acerto de contas com a justiça divina. Muitos de nós experimentam as grades invisíveis, as prisões invisíveis, onde nós resgatamos os débitos com a justiça divina, onde nós também comparecemos como réus, resgatando o passado tenebroso. Qual de nós não enfrentou o cárcere de uma doença grave? Da perda de um ente querido, da perda de uma pessoa querida, de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade familiar, também são grades, também são prisões. E como os presos comuns, nós também contamos os dias. Também contamos os dias. Eu sempre gosto de lembrar de uma situação ocorrida comigo, quando passava por um momento bastante difícil. Então, na reunião mediúnica, chega uma médium que eu não conhecia, e que só me conhecia pelo YouTube. Portanto, não sabia nada da minha vida particular. E acabada a reunião, ela disse, você me desculpa, eu tenho um recado do mundo espiritual, mas eu estou sem graça de te passar esse recado. Eu disse para ela, mas por quê? O recado não é seu. O recado não é seu. E ela então me diz, pediram para te dizer que todo sofrimento tem data certa para acabar. E eu então me recordei daquele dia em que o Chico perguntou, nós somos quantos aqui? Somos quantos? Quantos presos? Então são esses os processos educativos que enobrecem a alma. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. No Brasil há um poeta popular
que compôs muitas músicas com Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E ele dizia algo na sua poesia popular, mas profunda, que um bom samba se faz com dor. Quando você só tem alegria, só faz música ruim. O bom fado é aquele fado que vem lá do fundo da alma. É aquele fado sofrido, que vem de uma dor intensa e profunda, geralmente de uma perda amorosa. Eu estava fazendo a visita pelo Porto e ouvindo os fados, todos tristes, no bom sentido. E por isso são sublimes. Por isso nos tocam. Porque a dor ilumina as pessoas. A dor ilumina. Eu me recordo que nessa época eu me encontrei com o Divaldo Franco. E ele então olhou, sabia o que estava acontecendo, sabia tudo. E uma pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, mas você está tão bonito. E aí o Divaldo olhou para a pessoa e falou assim: minha filha, potoques de pobre é sofrimento. O sofrimento embeleza as pessoas, torna as almas belas, profundas. Uma alma que não experimentou o sofrimento é uma alma superficial, vazia, fútil. É uma planta sem raízes profundas. Não tem seiva, não tem substância. É por isso que os anjos não são de cristal. Os anjos são de diamante, porque foram forjados nas lutas intensas, nos sofrimentos, nos sacrifícios e nos maiores testemunhos. Por isso eles brilham, falam, e bastam que se aproximem de nós, e nós sentimos uma profunda esperança, uma fé indescritível, uma coragem sem limites, porque é isso que eles emanam de si mesmos. Isso não se compra em lojas, isso não se transfere. Esse é o patrimônio intransferível, é a riqueza pessoal e interior de cada espírito. De cada espírito. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. E aí vem a frase magistral de Emmanuel: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Mas a que educação se refere, Emmanuel? A educação das universidades, das escolas? Se fosse assim, nós só teríamos anjos na terra. Há tantas faculdades no mundo, há tantos diplomas, há tantas pessoas letradas e portadoras de títulos intelectuais. Por que o mundo não é um mundo de anjos? Porque a educação a que se refere Emmanuel é a educação espiritual, é a educação do espírito imortal, a educação que leva para os corações a essência do Evangelho do Cristo. A essência do Evangelho do Cristo. É a educação que nos prepara para morrer. Nos prepara para morrer. Eu me recordo aqui, numa visita feita ao Rio de Janeiro, à sede histórica da Federação Espírita Brasileira, e encontrei uma senhora
eu não vou dizer o nomezinho dela, se bem que ela já está no mundo espiritual, e ela então me contou, testemunho direto, que Dona Ivone, sempre Ivone Pereira do Amaral, uma grande médium no Brasil. Ivone Pereira do Amaral já estava bem velhinha, não conseguia andar mais sozinha, e ela precisava receber a aposentadoria dela. Então, corações amigos da Federação Espírita Brasileira a ajudavam no dia do pagamento da aposentadoria. Eles iam lá na casinha dela, buscavam ela, levavam até o banco. Ela então sacava, retirava o dinheiro da aposentadoria, comprava as coisinhas que ela precisava comprar e voltava para casa e dava prosseguimento. Então, no dia de receber a aposentadoria, ela liga e essa senhora atende. Ela fala: minha filha, hoje vocês não precisam vir me buscar. Ela fala: mas por que, Dona Ivone? A senhora não quer receber o dinheirinho, né? Não quer aposentadoria? Não, minha filha, eu vou viajar. Oh, mas a senhora vai viajar? A senhora não quer que a gente vá com a senhora? Minha filha, nessa viagem, vocês não podem ir. Eu vou sozinha. E a senhora nem pensa: mas Dona Ivone, a senhora vai sozinha, não é perigoso? Nessa idade, fazer uma viagem sozinha? Minha filha, não se preocupe, porque quem vem me buscar para a viagem é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele vai vir me buscar às 22h30. E ela: nossa, mas que tarde, né? Nem percebeu que o Bezerra era um desencarnado. Nossa, mas que viagem tarde, vamos ter uma viagem mais cedo, né? Vamos antecipar esse bilhete aí? Não, minha filha, fica tranquila, 22h30 ele vem me buscar. Então tá bom, Dona Ivone, boa viagem para a senhora, né? Isso é que é a pessoa desatenta, né? Isso é que é a pessoa desatenta. E o dia passou depois do almoço, já era tardezinha, o doutor Vantuil, presidente da federação, chega e fala: olha, Dona Ivone, foi lá levar ela para receber a aposentadoria? Não, ela vai viajar. Ela vai viajar para onde? Ela não falou para onde. Mas vocês me ofereceram para levar. Ela não quis, disse que essa viagem ela tem que ir sozinha. Ela falou: sozinha? Ela falou: se bem que não é sozinha não, porque ela falou que o doutor Bezerra vai buscar ela. Ela falou: meu Deus, Dona Ivone vai desencarnar. 21h ela deu entrada no hospital, segundo dizem, 22h30 ela desencarnou. Já pensou? Você recebe um recado, um WhatsApp, falando assim: Haroldo, viagem está marcada, não pode mudar nem o horário, nem o voo, é amanhã. Nós não estamos preparados, que é uma lástima, uma humanidade que não está preparada para voltar para casa. Isso significa que, enquanto humanidade, nós falimos. Nós falhamos nos processos educativos da alma. Isso é cristianismo redivivo. Esse é o resgate que o Espiritismo vem fazer do Evangelho de Jesus. Porque eu nunca vi nenhum santo com medo de morrer. Você já viu? Alguém tem algum relato, santo? Nunca vi. Nunca. Todos estavam preparados. Então, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Há muita irracionalidade no mundo, gerando bombas, atentados. Por quê?
Por falta de educação. Educa essa racionalidade e nós a transformaremos em inteligência. Educa a inteligência e nós a transformaremos em humanidade, porque por enquanto nós não somos humanos. Enquanto coletividade, nós somos desumanos. E depois de atingir a humanidade, ainda pela educação espiritual, nós atingiremos a angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Porque muitos de nós estão esperando ser conduzidos para o paraíso, e Jesus está esperando para transformar a terra em um paraíso. É tão diferente. Se sabemos que o Senhor habita em nós, se nós sabemos que Deus habita em nós, que nós somos o templo verdadeiro de Deus, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Aperfeiçoemos a nossa vida a fim de que a nossa vida possa manifestar Deus. E como nós manifestamos Deus na nossa vida? Através do amor, da fraternidade, da caridade, da bondade genuína, da espiritualidade verdadeira, da religiosidade pura. É assim que nós expressamos Deus. E esses são os meus votos a todos aqui e a Portugal inteiro. Muito obrigado.